meus clientes não estão me recebendo, eu não estou conseguindo converter negócio, o mercado está muito difícil, os negócios estão muito complicados, o produtor só quer saber do preço do produto, eu não consigo chegar na condição adequada para ele. E aí, o que acontece? O gestor vem para cima de mim e aí eu não consigo ter respostas para ele. Então é o seguinte, vendedor, a venda começa em você. Fala, agroprotagonistas! Sejam todos muito bem-vindos ao AgroPro, o podcast do Agroprotagonista Exponencial. Desde já, você que ainda não segue o nosso podcast, clique aqui, siga aqui no Spotify. Se você está no YouTube, se inscreva no nosso canal. E aí, você que tem amigos, colegas de equipe que precisam propulsionar as suas vendas, clique aqui e envie o link desse episódio para eles e vamos fazer esse movimento da propulsão de vendas acontecer de verdade. E aí, hoje temos um episódio muito bacana e de extrema importância para você que trabalha com vendas no agronegócio. É o seguinte, a venda começa em você. A gente precisa ter técnicas, a gente precisa ter ferramentas, a gente precisa desenvolver a nossa abordagem, mas tem um ponto muito crítico para vendedores, que é o autoconhecimento. O sucesso de um bom vendedor, um vendedor de alta performance, acontece pelo autoconhecimento. Porque é o seguinte, a gente carrega as nossas crenças, os nossos valores, os nossos anseios, os nossos motivadores e a gente carrega também as nossas memórias. E muitas das vezes podem existir, tá sujeito a acontecer experiências que não foram positivas e isso vai criando crenças limitantes dentro da nossa mentalidade, dentro do nosso conjunto de crenças. Ou também situações que aconteceram lá na nossa infância. Eu muitas vezes venho fazendo sempre processos de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal e profissional também. E várias vezes a gente vai acessando aspectos que muitas das vezes aconteceram na nossa infância e que reverberam, que tem o resultado agora, porque isso vai gerando situações que a gente precisa ressignificar, por exemplo. Então, aí está um ponto muito importante para vendedores elevarem o nível aí da sua performance. Então, esse é um convite para você nesse baita episódio aqui que eu preparei com muito carinho para vocês. E eu vou iniciar com uma frase que eu uso bastante aí nos meus treinamentos focados em performance de vendas. E eu costumo colocar até um vídeo que eu desenvolvi, um roteiro bem bacana, que diz o seguinte: o autoconhecimento é o grande aliado da alta performance. E aí, como que eu cheguei nessa conclusão? Com a minha própria história, com a minha própria vida, com as experiências que eu vivi e vivo até hoje. E se não fosse eu estar predisposto e buscando o autoconhecimento, eu com certeza não estaria onde eu estou hoje. E tudo isso daí traz o que pra gente? Traz fortaleza. E a gente precisa se fortalecer em todas as áreas da vida e em todos os aspectos. Então, muitas das vezes a gente coloca barreiras que nem existem. Isso por causa de um pensamento que está ligado a uma crença limitante. E a gente precisa, atravessar aquela situação, vencer aquelas barreiras. E aí, criar a sua nova versão. É por isso que
processos são constantes e a gente precisa ir rompendo essas barreiras e elevando a nossa performance gradualmente. Então, quando eu falo essa questão do autoconhecimento ser o maior aliado da alta performance, eu lembro, tem vários exemplos para trazer para vocês aqui, mas tem um assim que eu gosto bastante, que eu fui trabalhar em uma companhia, em uma área que assim é bem fora do meu perfil de trabalho, né? Eu fiz doutorado em genética e melhoramento e tudo mais, e aí eu trabalhei em um laboratório de genética, né, de análises genéticas. E aquele cenário bastante analítico, né? E assim, eu sou uma pessoa expansiva, eu sou uma pessoa que adoro relacionamento, que eu gosto de conversar e tal. E aquele ambiente não era muito legal para mim, né? E eu poderia, né, ter somente abandonado e não enfrentado e aproveitado o que aquela oportunidade poderia me oferecer. Foi então que voltei para dentro de mim, examinei bem profundamente e falei: o que eu posso aprender aqui? Como que eu posso servir? E aí eu acessei os meus grandes talentos de organização, enfim. E aí comecei a trabalhar de uma forma diferente, né? Me adaptei àquele ambiente diferente e aí os resultados começaram a vir. Os resultados começaram a vir. Porque eu comecei a criar novas dinâmicas de trabalho que aumentava muito, muito, muito os resultados dos trabalhos ali que acontecia. Então foi que eu comecei a trabalhar aí com os processos, entender novas dinâmicas, né? E isso tudo a partir de desvios operacionais, de erros que eu cometi, né? Então, se aconteceu comigo, está sujeito a acontecer com outras pessoas. E se a gente consegue mitigar erros, né? Mitigar desvios comportamentais com um bom plano de ação, e aí eu tive grandes oportunidades. Então, assim, eu busquei me entender e me adaptar àquele ambiente que era bastante diferente para mim, né? E a gente enfrenta isso o tempo todo, né? Outro ponto, que aqui já seria um segundo ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui nesse episódio, é sobre a mentalidade de vendas, né? A mentalidade de vendas hoje para o agronegócio, ela está bem focada no que a gente chama de value driven, que é a mentalidade que a orientação do vendedor está ligada ao valor, a gerar valor. Por quê? Se a gente não gerar valor para o cliente, ele não vai comprar da gente. Se ele realmente precisa daquele produto, ele vai fazer cotação e você vai precisar estreitar ali as margens, e aí a sua questão financeira, econômica fica ruim. Então, gera prejuízo. Então, quando você busca, né, o que eu chamo no meu livro Propulsão de Vendas de criar experiências de valor, aí você está garantindo experiências. Então, é o que eu digo também no livro, que produto tem preço, experiência tem valor. E aí entender o que é valor para o seu cliente, para você oferecer ali algo que ele valoriza. E também o ROI financeiro para ele, ter o retorno sobre o investimento que ele faz, né, nos produtos, nos serviços que ele compra, contrata de você. Então, esse value driven, né, essa orientação pelo valor, está muito conectada também com valores éticos e morais, né? Já não dá mais, o mercado não aceita mais aquele vendedor picareta, aquele vendedor que promete e não cumpre, né? Aí estão alguns pontos, né? Porque o cliente ele tem que tomar várias decisões. A todo momento ele toma decisões.
E o tempo dele é valioso, é precioso, porque ele precisa fazer muitas coisas dentro da gestão ali da propriedade agrícola. Então, ele não vai perder tempo com o vendedor que fica ali com lorota, com historinha. O máximo que ele pode fazer é apertar a sua margem ali, brigando por preço. E aí, o que é sustentável? É muito melhor o vendedor desenvolver a relevância para o negócio do cliente, criar relacionamento profundo com o cliente para entender as reais necessidades e identificar também lacunas que podem ser atendidas pelo que você pode oferecer. E aí, buscar e entregar valor. Esses 2 pontos aí, dentro dessa mentalidade orientada pelo valor, é muito importante. Um terceiro ponto, que o profissional de vendas que faz isso daqui, ele se torna um líder de vendas. Ele se torna um líder de vendas. Que é o quê? É cultivar a autoliderança, né? Se você não conhece, eu vou deixar na descrição aqui o meu livro Curta Sua Jornada, que é um livro que eu escrevi focado somente nessa temática da autoliderança. E aí tem uma jornada lá, ferramentas, tem um bocado de coisa para vocês fazerem lá, para fazer autodescoberta, para fazer um autoexame, para criar planos de ação bem robustos no curto, médio e longo prazo. É um livro bem bacana que eu super recomendo aí para vocês. E aí, em vendas, né, como que a autoliderança pode auxiliar o vendedor a melhorar aí os seus resultados, a sua performance? Primeiro, ele, com a busca pelo autoconhecimento na autoliderança, ele começa a reconhecer o seu estado interior. Porque o cliente, ele sente, ele percebe o seu estado interior. E aí, você chega lá no cliente, olha, eu vim aqui hoje para oferecer aqui esse produto aqui, nós estamos com promoção e tal. Ou você fala assim, produtor, é o seguinte, eu tô aqui, vim aqui hoje para fazer uma oferta imperdível para o senhor. Eu vi que agora é o momento de aplicar um herbicida, tal herbicida. Nós estamos aqui com uma oferta imperdível, porque esse produto faz isso, aquilo, outro. Vamos lá, é o seguinte, energia. Aí é outro envolvimento, é outra ligação. Tem uma técnica que eu desenvolvi para o vendedor influenciar a decisão do cliente. Mas essa tarefa aqui, desse episódio de hoje, precisa ser muito bem feita. Então, reconhecer o seu estado interior e agir. E aí você consegue desenvolver essa fortaleza interior. Porque você vai reconhecendo os pontos, observando e tudo mais, e aí você age. Você age e vai buscando a melhoria contínua. E aí, então, esse desafiar-se é o que vai garantir o seu crescimento contínuo, que é um ponto muito importante para a nossa vida, para a nossa evolução como pessoa, como profissional. E aí tem o quarto ponto aqui que eu separei para vocês, que é o invisível, eu chamo que é o invisível que comanda os seus resultados, que é o seu pensamento. Eu comecei a falar sobre esse assunto lá na mentalidade, e aqui agora nós vamos aprofundar. Tem uma parte dos meus treinamentos que assim mexe e provoca muito os vendedores que estão assistindo, que estão participando, que eu chamo de decifrando resultados. Primeiro eu começo com o foco, né? Qual que é o seu foco? Então inicia tudo no foco. Por quê? Sem o foco, sem a visão clara, precisa, onde você quer chegar, onde você precisa chegar, você vai ficar ali feito uma barata tonta, né? Para quem não sabe onde vai, qualquer lugar vale, né? Então, a primeira coisa é o foco. E aí, com foco, a gente
examina os nossos pensamentos. E aí é onde acontece tudo. Por quê? O pensamento ele tem ação lá no comportamento, nas suas atitudes, nas suas ações. Então, se você pensa, eu não consigo, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Então, trabalhar as suas crenças, trabalhar o seu pensamento, não é ser aquela pessoa, né, extremamente positiva que acaba ficando cega, não. É você ter uma visão positiva ante os desafios, ante as dificuldades. E isso aí você fortalecendo o seu pensamento, melhorando, aprimorando o seu pensamento, você para o próximo item aqui que é o sentimento. Porque se a gente cria um pensamento de incapacidade, você sente tristeza, você sente angústia. Sentimentos negativos vão reverberar em situações de bloqueio, em situações de não agir, Então, isso é muito prejudicial. Então, pensamento, sentimento, comportamento. E aí, essa ferramenta, esse infográfico do Decifrando Resultados completo, você encontra no meu livro Propulsão de Vendas, que você tem um aprofundamento nesse tópico, nesse item muito importante e que com certeza vai te ajudar a quebrar muitos paradigmas. E aí, quando a gente fala de autoconhecimento, né, para pessoas que não vivem isso, muitas das vezes a pessoa fala que é autoajuda. Então, autoconhecimento não é autoajuda. Autoconhecimento é autopreparo para crescer. Olha só o impacto disso aqui. É autopreparo para crescer. Porque você vai se conhecendo, vai se reconhecendo, vai se preparando, vai se melhorando e aí o crescimento é exponencial. O crescimento é exponencial. Então, para a gente finalizar esse episódio, eu trouxe aqui uma chamada importante para ação. A gente refletiu aqui, aprofundou e agora como que a gente pode praticar essa questão aí do autoconhecimento de uma forma bem prática e para você aplicar hoje. Hoje, você que está ouvindo aí na academia, na estrada, dentro do carro, indo para o cliente, é o seguinte, a percepção do cliente, né, sobre você tem grande peso nas negociações. Eu falei isso anteriormente aqui. Então, na próxima visita que você for fazer, na próxima venda que você for realizar, siga esses 5 passos para melhorar a sua performance com autoconhecimento. É o seguinte, o primeiro passo é você fazer uma autoavaliação com a seguinte pergunta: como você se autoavalia nessa situação, nessa visita que você fez, nessa venda que você fez? Como você se avalia? E aí, a segunda pergunta é a seguinte: qual a percepção do cliente nessa visita, nessa venda? E aí você precisa estar o quê? Atento, observando, entendendo. Ou também você pode pedir um feedback. Mas aqui o ponto-chave é entender a percepção que o cliente teve de você aí nessa visita, nessa venda. E aí o terceiro ponto, qual que foi o resultado? Converteu, vendeu, montou trabalho, o que foi? Qual foi o resultado? E aí o quarto ponto aqui para você, o quarto passo é o que pode ser melhor na próxima. Então, criar um ciclo de melhoria contínua, agora examinando o que pode ser melhor na próxima visita, na próxima venda. E aí o quinto passo é o passo mágico para você atingir o resultado na próxima visita, na próxima venda. Que é o que? Aplica. Você examinou, você criou um plano de ação, agora é só executar, é aplicar. E aí
seguir a vida e ir fazendo, praticando, que quanto mais você pratica, melhor você fica. Então, você gostou dessa prática, gostou desse conteúdo? Dá um like aqui, curte no Instagram, compartilha com seus amigos, compartilha no Instagram e marca a gente também, que esse movimento é muito importante para mim, para você e para o agro. Tchau, tchau. Até a próxima terça-feira.